saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais esse dia de vida. O Senhor tem nos sustentado. Quem viu o vídeo que eu mandei hoje, tá? Alguém viu? Vai começar, se você ver amanhã, segunda-feira, você vai começar o seu dia com vergonha. Um vídeo que eu vi no fim da tarde, a respeito de uma igreja perseguida, mostrando aquelas pessoas congregando na igreja lá no Iraque. E aí entrou 5 pessoas com cada um com um fuzil AK-47, saldo de morte 150 dentro da igreja. E um homem-bomba explodiu na frente de uma mulher lá com 2 crianças. Você vai ver que como privilegiados nós somos. Esses testemunhos que de vez em quando eu posto na igreja perseguida, ele tem esse objetivo, de você valorizar o que você tem. As pessoas elas costumam não valorizar o que elas têm, só quando elas perdem. E nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje fazem 2 anos, 3 anos. Hoje faria aniversário de Titi, 86 anos. E ela está lá com o Senhor. Mas o tempo que ela teve aqui, ela congregou e ela buscou sempre estar na casa do Senhor. E ela sempre foi o exemplo de cristianismo, independente das suas dores e dificuldades. Quantas vezes nós não damos tanto valor assim a essa liberdade que nós temos? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Deus, reto juiz. Reto é algo que não é torto. Parece óbvio, mas essa afirmação transcende as palavras quando se refere a Deus. Ele sabe tudo e diante disso executa o seu juízo de uma forma perfeita e plena. O Senhor, Ele sabe o que faz. Nem os seus caminhos podem ser frustrados e os seus juízos são cheios de equidade e perfeição. Em seu tribunal não cabe defesa ou recurso. Diante de sua sentença, rei se prostra. Sua decisão é eterna e irrevogável. A decisão do Senhor não é mutável. Muitas vezes nós achamos que as nossas orações mudam o coração de Deus e não mudam. A vontade dele já foi pré-estabelecida antes da fundação do mundo. E o que nós temos que entender e aprender é o que a palavra diz para que nós possamos seguir da melhor maneira possível. Não especificamente nesse tempo de 1 hora, 1 hora e meia que nós ficamos na igreja, mas durante toda a sua semana. E eu volto a dizer que eu falei hoje de manhã, compartilhei com os irmãos uma postagenzinha dizendo 100 pessoas podem ler a Bíblia, mas 99 vão ler o que você faz. Elas não vão buscar o ensino, mas elas vão buscar o que você faz, o que é você, o que você é como reflexo de cristão fora daqui. O verso que ficou da semana passada é Salmo 7,6, que diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste, segundo a sua vontade. O que fazer diante desse iminente julgamento? Nós estamos num estado iminente de julgamento. A qualquer momento o Senhor pode voltar e nós vamos estar diante do Altíssimo. O que nós podemos fazer diante disso? Apenas nos conformar nas suas leis e ordenanças e clamar pela sua misericórdia. Não há mais nada a ser feito. Nós podemos olhar para as Escrituras, nos santificar, que é buscar a conformação com a palavra e buscar a misericórdia do Senhor. Davi entendeu isso e simplesmente se prostrou diante da sua majestade. A ação de Davi, apesar dos seus erros escabrosos, ele era um homem que tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Que em meio às suas mazelas e lambanças, ele fez muitas, ele se arrependia diante do Senhor, sabendo que nele não há justiça nenhuma. Diante de um mundo decadente, é isso que nós vivemos, injusto e em total caos, nós temos que manter os olhos na cruz e aguardar pacientemente a ação divina. As coisas te cercam de uma maneira incompreensível. Situações elas são
apresentadas a você e você fica sem saber o que fazer. O que eu faço? Naquele momento em que você liga para um e a pessoa não pode te atender, naquele momento em que você entra em desespero, o que fazer? Apenas aguardar a ação de Deus. Que nós possamos viver na esperança da sua ação, enquanto nos conformamos com a figura de Cristo. Você se conforma com a figura de Cristo, enquanto você aguarda a sua misericórdia. E você espera que de alguma forma, alguma graça, alguma coisa, está tudo certo? Não sei, está rindo? Estou falando alguma coisa engraçada? Não. Que nós possamos viver na esperança da sua ação, enquanto nos conformamos com a figura de Cristo. Essa ação de tomar a forma de Cristo é uma ação de toda uma vida e demanda esforço. Em momentos que você está cansado, você tem que se esforçar mais. A palavra de hoje tem como título: se o homem não se converter. Você tem que se converter dos seus maus caminhos. Você tem que se arrepender daquilo que você faz, que não é conforme as Escrituras. Não necessariamente tem que ser algo como a minha repreensão do nosso querido lá, mas algo que você faz fora da igreja. Quando as portas se fecham, quando não tem ninguém olhando. Essas ações são as ações que são sondadas por Deus, para que você mude e se conforme. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmo 7, mais uma vez. Quero convidar você que pode ficar em pé para que nós possamos ler a santa e bendita palavra. Salmo 7. Salmo 7. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 7, verso 1 em diante. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, o benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz do que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe na mão, espezinhe no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra sua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a tua retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dor de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos pela tua santa e bendita palavra, que transcende séculos, milênios e eras. Tua palavra que era, que é e que há de vir. Palavra, Pai querido, que é eternamente. Palavra, Pai querido, que se cumprirá na sua totalidade. Te louvamos, Pai querido, porque temos a liberdade nesse país que se chama Brasil, para falarmos da tua palavra sem medo de perseguição, de sermos, Pai querido, machucados, mortos, Pai querido. Nós te louvamos porque podemos proclamar em alta e boa voz a tua palavra. Nesta noite nos submetemos mais uma vez ao Senhor, pedindo a ti que só fales conosco. Pedimos que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. E peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade, para trazer uma palavra santa,
do teu altar aos nossos corações. Ora em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Se o homem não se converter, toda ação nossa tem consequências. Ainda no ensino médio você aprende que a lei da física diz que toda ação tem a sua reação. E assim também o é dentro da vida espiritual. O salmista Davi, nós temos meditado, mostra aquela situação em que ele está sendo perseguido, ou por Saul, ou por os seus soldados, ou por o povo que estava ouvindo aquelas mentiras a respeito dele. E ele começa a fazer um clamor ao Senhor, não aquela oraçãozinha que nós fazemos na refeição, uma oração que a gente sabe que não precisamos agradecer com tanto fervor a comida que nós estamos comendo, porque ela tem mais na prateleira. Mas quando você vai fazer uma oração pela sua alimentação e você abre a tua prateleira e não tem nada, a tua oração ela é diferente. E a oração de Davi foi uma oração de clamor. E ele fala, se o homem não se converter. O primeiro versículo que nós vamos meditar é Salmo 7,9, que diz, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus, sondas a mente e sonda o coração. Davi primeiramente ora para que Deus refreie a malícia dos seus inimigos. Não podemos fazer nada a não ser pedir que Deus ele nos livre da ação dos malignos, das pessoas que nos cercam, das pessoas que você sai e encontra, e a gente vê tanta notícia ruim acontecendo, pessoas sendo violentadas, mortas, espancadas, porque a pessoa ela professa um partido político de esquerda ou de direita, ela apanha. Se ela defende as cores de um time que não é do time que está na casa, as pessoas com um pedaço de pau agridem como se fossem verdadeiros animais. Nós estamos expostos a isso todo o tempo. Todo o tempo. E Davi ora a Deus pedindo que ele refreie a malícia dos seus inimigos e a faça desaparecer. Daqui se deduz que a sua aflição tinha sido de longa duração. Davi não sofreu pouco, e nem por pouco tempo. Nós passamos por lutas tão rápidas. Nós passamos por dificuldades que não passam mais que um dia, 2 dias ou uma semana, talvez um mês. E nós vemos situações que delongam anos. Nós vemos a nossa irmã Lourdes, que não está aqui no culto, com as suas dificuldades e as suas dores. A gente vê a nossa irmã Glauca, Gilca, nossa irmã Gilca também com as suas dificuldades. Nós tivemos a titia da Esther que faleceu e por muitos anos sofreu. Mas em regra as nossas dificuldades elas são curtas. Nós nos desesperamos por pouco. Mas no caso de Davi, a sua aflição ela tinha sido de longa duração. Davi suplica a Deus que leve seu sofrimento ao fim, que ele estabeleça e confirme os justos que estão sendo equivocadamente oprimidos. E você tem que sondar o seu coração. Será que você está passando pela sua luta de dificuldade porque você é culpado? Ou porque você está defendendo a Cristo? São duas situações diferentes. Muitas vezes nós vamos lá e nós cutucamos o inimigo. Nós gastamos mais do que temos, não cuidamos da nossa saúde, fazemos o que não agrada ao Senhor. O Alisson falou assim, olha, eu saí atrasado de casa, e ele falou assim, saí na pedra não sei das quantas lá, ou seja, ele veio mais do que ele deveria, interpreto eu. Aí sofre um acidente, acontece uma coisa, há uma lesão numa criança, a culpa é de Deus? A culpa é do inimigo? Não é. Então, o que Davi está falando é, Senhor, acaba essa luta na minha vida, porque eles estão equivocadamente nos oprimindo. E então se torna evidente aqueles que são filhos, que eles são protegidos pelo poder de Deus, apesar da perseguição a que estão sujeitos. Aí nós entramos no segundo grupo. Você procura fazer as coisas corretamente mesmo sendo pecador, e em certo momento a opressão vem sobre a sua vida. As pessoas te perseguem. De uma maneira grata, as pessoas acham ruim porque você existe. Davi está falando que nesse momento é hora de você crer que Deus ele vai agir. Malaquias capítulo 3, verso 18 diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença entre você
como servo de Deus e você como uma pessoa do mundo. São duas instâncias diferentes. São dois grupos de pessoas diferentes. Nós vivemos nesse planeta Terra como imigrantes, como refugiados. Nós vivemos nesse planeta como pessoas que não são deste mundo. O governo desse mundo está nas mãos de Satanás e seus demônios, mas sobre ele há a figura divina de Deus, que controla todas as coisas. E às vezes ele permite que nós passemos outras dificuldades. E nós falamos hoje de manhã, para que gere em nós o que, Nicolas? Esperança, perseverança, experiência. Ele permite que você passe isso para que você seja um baluarte, um carvalho, em que as pessoas possam olhar para você e falar assim: aqui eu posso buscar ajuda. Por que Deus sonda os corações? Salmo 139, abre por gentileza. Salmo 139, versos 23 e 24. E é tão bonito quando nós cantamos esse hino, porque parece que é um ato assim de um anjo, entendeu? Uma coisa linda e maravilhosa, e você não sabe o que você está cantando. Salmo 139, versos 23 e 24 diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. E aí ele fala o quê? Prova-me. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele fala para provar e depois ele fala para guiar pelo caminho certo. Mas se você está no caminho errado, ele vai fazer o quê? Ele vai te pôr no caminho certo. E aí a coisa aperta. Davi certamente adicionou essa observação como um argumento e reforço à sua oração. Davi está cada vez sendo mais ousado. Cada vez mais ousado. Ele agora declara pela terceira vez que, apoiando-se no testemunho de uma boa consciência, ele se apresenta confiante diante de Deus. Aqui, porém, ele expressa algo mais do que ele fizera antes. Até então ele está falando das ações externas. Até o verso 8, ele fala para Deus olhar para as ações externas dele, como ele tem agido com as pessoas. Mas agora ele vai mais profundo, ele fala: sonda o meu coração. Ele não só demonstrou sua inocência através da sua conduta externa, mas também cultivou pureza na aflição secreta no seu coração, a pedir que Deus o sonde. Será que você tem coragem para pedir que Deus o sonde o seu coração? Na sua luta de dificuldades, fala: Deus, sonda o meu coração. E se eu estiver fazendo algo do que eles estão me acusando, que realmente eu vá para o chão. É isso que Davi está fazendo. É isso que Davi está fazendo. Nós temos uma motivação interna e nós temos uma motivação externa. Ele demonstra essa confiança contrastando o modo de agir dos seus inimigos, que foram o canal de mentiras a seu respeito, que estiveram circulando por entre o povo quando o constrangeram em sua profunda aflição. Davi age de uma maneira diferente. Eu falei hoje de manhã com um testemunho, em que aquele homem que era um assassino lá no Japão, em 1914, sei lá quando que era, e era um homem extremamente violento. Quando ele recebeu o Evangelho, ele viu Jesus Cristo sendo crucificado e falando: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele olhou e falou assim: que amor é esse? O que é isso que esse homem está falando? E aí aquela frase, aquele versículo bíblico veio tão forte no coração dele, que mudou o coração dele, e ele se tornou um arauto do Evangelho no meio da prisão. Com a sentença de morte decretada, e aquele homem continua falando. O que Davi está fazendo aqui é algo que reflete a ação desse japonês lá em Tóquio. Ele olha e fala assim: eu vou agir de uma maneira diferente. Eu tenho todo o direito de fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer algo diferente. Ele fala dessa maneira com o intuito de despi-los de todas as falsas e enganosas pretensões, das quais faziam uso com o propósito de enganar os homens. E ao alcançar êxito com tal coisa, eles se sentiam satisfeitos. Com a diferença de pecado e iniquidade, os iníquos, eles sentem prazer no seu pecado. Quando você vem a mim, diversos de vocês já fizeram isso mais de uma vez, e confessam o seu pecado, eu vejo nos olhos de vocês arrependimento. Mas eu já encontrei pessoas ímpias, em que as pessoas falam que se arrependem, mas na verdade
elas não se arrependem de coisa nenhuma. Na verdade, elas se alegram em praticar o mal. Iníquos se alegram em praticar o mal. Davi mostra que, embora pudesse triunfar aos olhos do mundo, aqueles homens, bem como receberem os aplausos da multidão, sua recompensa ficaria nisso. Nós vemos pessoas agindo de uma maneira tão cruel, e aí a gente olha e fala assim: essa pessoa está tão bem, não é nada. O máximo que essa pessoa pode ter é o reconhecimento humano de aplausos, mais nada que isso. O Senhor, o alto e sublime Senhor, tem os olhos sobre toda a terra, Ele contempla a ação dos ímpios. Quando você age de uma maneira errada, os olhos do Senhor estão sobre você. Graças a Deus que temos Cristo sobre a nossa vida. Graças a Deus que o sangue do Cordeiro cobre a multidão dos nossos pecados, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nem escapa. Você pode limpar a sua casa, passando pano lá, às vezes quando eu estou lavando o carro, e hoje com uma frequência muito menor, tá? Mas quando você lava, às vezes você lava rápido, quando você vai ver, tem um pedaço de sujeira, você esqueceu de lavar lá, às vezes a água tampou e você não viu. Isso não acontece com o sangue do Cordeiro. Ele cobre a multidão dos seus pecados. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais cedo ou mais tarde, todos teremos que comparecer perante o tribunal de Deus, onde a pergunta não será para você: quais foram os seus títulos? Eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu cuido de uma faculdade, eu sou gestor disso, eu faço aquilo. Ninguém vai perguntar dos seus títulos. Ninguém vai perguntar qual que é a grandeza das suas ações. Ninguém vai chegar para mim, Deus não vai chegar para mim assim: por que você só tinha uma igreja de 20 pessoas ou de 30 pessoas e não uma igreja de 1000 pessoas, como o pastor tal e fulano tal? Ele não vai fazer isso. Ele não vai olhar para você e falar assim: por que você não ficou rico? Ele não está preocupado com as suas grandes ações, ele está preocupado com as suas pequenas ações. Hoje de manhã eu contei uma historinha do dinheirinho, da moedinha, né? Deus não está preocupado com o quanto você entrega na igreja, como muitas pessoas dizem. Ele está preocupado com o quanto você fica, não o quanto você dá. Eu posso ser um milionário e colocar 10 mil reais para mim, ó, não faz diferença nenhuma. Da mesma maneira que eu tenho convocado as pessoas, e algumas pessoas têm respondido: pô, pastor, eu quero ajudar a igreja perseguida com 10 reais, eu quero ajudar a igreja perseguida com 15 reais, 20 reais, 30 reais. Glória a Deus por isso. É bendito. A nossa igreja, de uma certa maneira, nós estamos fazendo o quê? Trabalho missionário. Deus também não vai perguntar qual a proporção, ou melhor, Ele vai perguntar qual a proporção de pureza nas suas ações. Dentro do que você fez, o que é conforme a palavra? Qual a motivação que você fez para fazer as coisas que você fez? Se você fez para receber reconhecimento humano, você já recebeu o seu galardão, você já recebeu o seu prêmio. É algo que eu falei para o Zé outro dia, em que eu estava falando com ele sobre fases da vida. Isso vale também para minha filha, vale para o Pedro e para os outros. Nós temos fases na vida, nós temos que cumprir as fases conforme elas acontecem. E hoje a sexualidade das crianças, em especial, ela está sendo aprendida muito cedo. Quando essa criança ela faz 18 anos, 20 anos, 25 anos que vai casar, não tem mais nada a conhecer. A criança ela já dirige, ela já tem carro, ela já trabalha, ela já tem o dinheiro, ela não precisa de mais nada e ela está satisfeita naquilo que ela já tem. Nós vivemos por fases. Qual foi a proporção da pureza dos vossos corações? Qual a motivação das suas ações? Por que você faz o que você faz? O que te motiva a fazer isso? Salmo 7:10. Deus é o meu escudo e Ele salva os retos de coração. Nós temos todo o contexto do Salmo, em que ele está se apresentando como reto diante daquelas acusações, e não reto em todas as situações. Mas ele fala: Deus é o meu escudo. É fascinante ver Davi misturando as suas meditações, as suas orações. As orações elas têm que ser misturadas com coisas como essa. Você está orando: Senhor, abençoa a vida do Alice no trabalho dele. Pô, Senhor, o Senhor é bom, hein? O Senhor já me deu recurso nessa semana. É isso que Davi está fazendo. Ele, no meio desse cântico que ele está fazendo, esse salmo é um cântico,
E no meio desse cântico ele está reconhecendo que Deus ele é o escudo dele. Não é um escudo que vai ser. Não é um escudo que foi. É um escudo que é. Fascinante ver Davi misturando as suas meditações, as suas orações, para com isso inspirar-se com uma confiança muito mais profunda. Em outro versículo ele fala, em outro capítulo ele fala: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, porque ele é o escudo dele. Ele sabe. É uma certeza que ele tem no seu coração. É possível que nos apresentemos a Deus em oração com grande entusiasmo. E eu me alegro com vocês orando, vocês glorificando a Deus no louvor, na oração. Amém. Mas eu quero que o senhor saia daqui, porque se a pessoa ela levar brados altos de louvor ao Senhor e tiver com o coração longe de Deus, só está fazendo barulho. É melhor você ser uma pessoa silenciosa e contrita diante do Senhor do que ser uma pessoa que grita e não tem comunhão com o Senhor. Também o inverso é verdadeiro. Não adianta você ficar com a sua cabecinha baixa, em silêncio, e estar longe do seu Senhor. Enquanto a pessoa que está expressando com alto brado é porque ela não consegue conter no coração dela a alegria de louvar e adorar ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Explodir, entendeu? Com a ação do nosso coração diante dos altos céus. Davi fazia isso. E ele fala que Deus é o seu escudo e que ele salva os retos de coração. Abre o Salmo 91, por favor. Vamos ainda falar um pouquinho sobre essa condição do escudo aí, dessa confiança no Senhor. Salmo 91, que é usado por cristãos, não cristãos, espíritas, umbandistas e tudo que tem direito. Davi, ainda no contexto de perseguição, ele fala, ele está falando dele, ele não está falando de alguma outra pessoa, ele está falando dele. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, ou então meu escudo. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Davi está falando para os outros porque ele sabe que aquilo é verdade na vida dele. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque ele já me livrou, porque ele é o meu escudo. Ele me guarda, ele me protege. Assim ele se sente perfeitamente salvo sob a proteção divina, pois ele contava com o testemunho de uma consciência aprovada. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Ninguém está pedindo para você fazer mais do que a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu garanto a você que Deus ele vai te abençoar. Não estou falando que você vai ser rico. Eu falei que você vai ser rico? Não. Pode ser? Ora para que seja. Ora para que seja. Brinquei com o André, chegou com o caminhão aí, entendeu? Ei, André, chegando fazendo ostentação. Na hora que seja a última viagem, esse caminhão você vende aí por uns 250 mil aí, o cara paga e compra e tal. A gente faz os projetos novos aí. Eu quero que você seja próspero, mas mais que prosperidade financeira, eu quero que você tenha um coração diante de Deus, senão isso não vale nada. Não vale nada. Você pode ter milhares e milhares e milhares e milhares de reais e você não ter paz nenhuma no seu coração. Como também você pode ser pobre de marré, e ser infeliz, uma desgraceira. Entendeu? Eu quero que você prospere. Assim ele se sente perfeitamente salvo sob a proteção divina, pois ele contava com o testemunho de uma consciência aprovada. Portanto, como ele não diz simplesmente os justos, e sim os retos de coração, ele demonstra que tinha os olhos postos na sondagem interior do coração, mencionado no versículo anterior. Por que ele fala dos retos de coração? Porque ele já falou com Deus para ele sondar o seu coração. Ele sabia o que passava no seu coração. Você sabe o que passa no seu coração. Apesar do seu coração ser enganoso, você sabe quando você está errado. Não precisa nenhuma Constituição Federal dizer que matar uma pessoa é ruim, que você violentar uma pessoa é ruim, que você subtrair o bem de outra pessoa é ruim, você falar uma mentira. Não precisa nenhuma Constituição falar isso, porque você sabe. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o ser humano na sua totalidade sabe o que é certo e o que é errado. Daniel sabe o que é certo e o que é errado.
Heloísa sabe o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. E nós temos a gerência de agir de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Primeiro ele falou que ele é escudo, e agora ele fala que ele é um justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se tem um ser que se indigna todos os dias, é Deus. Com quem? Com o ímpio? Comigo e com você. É como se você falasse com... Ele fala, eu falo para vocês hoje de manhã, a gente teve aqueles beabazinhos, né? De textinho, interior, não pode colocar água, não pode deixar o copo, não sei o que e tal, chega antes, não sei o que, cumprimento, não sei o que. E aí você vem e faz de novo. E você faz de novo. É isso que é assim que nós procedemos diante de Deus. E Deus ele se indigna conosco todos os dias. Mas graças a Deus que nós temos sobre as nossas cabeças o sangue do Cordeiro. Aleluia! Isso aí, né? Como Saul e seus cúmplices haviam sido a fonte das notícias caluniosas até então, tinham sido bem-sucedidos em seus maus desígnios contra Davi, sendo condenado por quase todo o povo, ele só pode se apoiar na certeza de que Deus é um reto juiz. Aleluia. Quando você estiver diante de situações, quando você estiver diante de situações que você não tem gerência, saiba que Deus ele é o reto juiz. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Aquilo que não é da sua alçada, quem faz? Deus. Há coisas que são da minha alçada, há coisas que são da sua alçada, e outras coisas só Deus pode resolver. Davi pôs apela àquele que jamais se deixa enganar. Você se deixa enganar, eu também. Eu me frustro com pessoas, com situações. Deus não. Pode-se contudo perguntar, como é possível o salmista dizer que crê em Deus, se ele acha que Deus está demorando a agir? É interessante isso, nós já meditamos sobre isso. Essa dúvida que paira no nosso coração, porque nós queremos que o nosso Deus, ele seja Senhor, mas ele seja também o nosso servo. Ele não é o nosso servo. Ele faz aquilo que lhe apraz quando lhe agrada, no momento certo, segundo a sua vontade. Os escritos sagrados superabundam de relatos sobre a paciência divina. Embora Deus exercite a sua paciência e não execute imediatamente seus juízos, não passa um momento sequer sem que se forneça a mais clara evidência de que Ele sabe quem são justos e quem são os perversos. Cuidado por onde você anda, cuidado com o que você faz e cuidado com o que você fala. Independente da confusão reinante no mundo, é certo que Ele jamais cessa de exercer a função de juiz sobre ímpios e sobre não ímpios, sobre ovelhas e sobre bodes. Não há justo, não há ímpio, não há grego, não há romano, não há escravo nem livre que escape do juízo do nosso Deus. Todos quantos se derem ao trabalho de abrir os olhos para contemplar o governo do mundo, verão distintamente que a paciência de Deus é muito diferente de aprovação ou conivência. Quando você vê algo errado, não ache que Deus está aprovando aquilo. Ele está dando tempo da pessoa se arrepender. E nós temos tentado a Deus. Você tem tentado a Deus. Eu tenho falado sobre leitura das Escrituras, tenho falado sobre oração. Continuo chamando vocês para oração e vocês fazem que não é com vocês. Continuo chamando e continuo chamando. E Deus está só de olho. Deus ele não está deixando passar essas coisas. A igreja perseguida lá, os irmãos estão clamando por orações, e você está lá vendo Netflix. Há tempo para todas as coisas. Quarta-feira, 8 horas da noite, até as 9, oração. Mas pastor, eu tenho que passar um pano na casa. Passa antes ou passa depois? Eu tenho que ir no mercado. Vá na terça, vá na quinta. É interessante que as pessoas elas não dão o devido valor às coisas do Senhor. E eu, como conselheiro bíblico, eu vejo bastante isso. Mas a pessoa me liga e fala assim: pastor, você não sabe, aconteceu isso. Foi o que aconteceu, irmão? Quando avisa, né? Não, porque agora acabou de o cara do hospital me ligar e eu vou ter que fazer um exame. Como é que é isso,
acredita? Assim, da meia-noite até às 6, você recebeu um recado na madrugada? Será que isso é viável? Será que é possível? Não, mas eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que fazer isso. Eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo, mas tem que ser no dia do aconselhamento. A gente marca uma vez por semana. Mas sabe o que vocês falam para mim? Tenta remarcar. Você tem 7 dias na semana para fazer o que você quiser. Naquele dia nós marcamos um horário para você estar comigo. Não é eu que preciso de você, é você que está pedindo ajuda. E aí chega no dia e você fala para mim assim, não posso. Quando fala? Quando fala? Pastor, reagenda aí, vê se acha um outro horário para mim, porque eu não posso deixar de passar esse horário. É importante? Por que você não deu prioridade? Todos quantos se derem ao trabalho de abrir seus olhos para contemplar o governo do mundo, verão distintamente que a paciência de Deus é muito diferente de aprovação ou conivência. Seguramente, pois, seu próprio povo, confiadamente, ele deve recorrer a cada dia. Você tem que recorrer ao Senhor. Você tem que dedicar tempo ao Senhor. Eu tenho dado muitas dicas e falado para vocês de formas que eu tenho agido e que tem funcionado na minha vida. Me alegro que algumas pessoas têm testemunhado. Olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, tem sido bendito, tem sido agradável, tem sido legal. E eu vou continuar falando, porque essa é a minha função. Salmo 7, 12 e 13. Se o homem não se converter, se você continuar nesse caminho de coração duro, se você continuar ouvindo a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, que entra dividindo alma e espírito, junto e medula, se você não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele, para quem? O homem que não se converter. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Se o homem não se converter. Esses versículos são geralmente explicados de 2 formas. A primeira significa que se os inimigos de Davi perseverassem em seus atos maliciosos contra ele, é anunciada a vingança merecida por sua perversa obstinação. Se você continuar agindo pecaminosamente, você vai receber a paga disso. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando da sua paga aqui na terra. Se você continuar administrando mal os seus recursos, se você continuar cuidando mal da sua saúde, se você continuar deixando de dar amor àqueles que estão à sua volta, o Senhor ele vai pesar a sua mão. E aí o que a Aisa fala quando eu falo isso para ela? Misericórdia. Misericórdia. Será que um pai que vê um filho agindo errado, ele vai deixar o filho errado agindo porque o filho fala misericórdia? Não. Você acha que Deus vai fazer isso? Se os inimigos de Davi perseverarem em seus atos maliciosos contra ele, é anunciada contra eles a vingança merecida por sua perversa obstinação. Consequentemente, se o meu inimigo, se você estiver numa condição correta diante do Senhor, consequentemente, se o meu inimigo não se arrepender, ele finalmente sentirá que Deus está completamente armado com o propósito de sustentar e defender os justos. É o outro lado da moeda. Se mantém nos caminhos do Senhor, faz a vontade dele, busca se conformar ao querer dele, que você vai ver Deus agindo sobre a sua vida, o seu cuidado, a sua proteção. Nesse caso, nós vemos Deus a equipar-se, porque os ímpios, ao conceberem todo gênero de dano, ao esforçar-se por dar à luz a perversidade e finalmente dar à luz o engano e a falsidade, eles fazem um ataque direto, não é contra você, é contra Deus. Quando você está na sua posição, quando você busca estar diante do Senhor de uma forma correta, pecando, tropeçando, buscando a correção, Deus, ele é o seu reto juiz e ele te protege e ele te guarda. Qualquer pessoa que intentar coisa contra você, intenta contra ele. É por isso que quando eu ministro casais, eu não ministro casais juntos, normalmente separados, porque se a mulher está fazendo lambança e o homem se posiciona, Deus age.
Se o homem está fazendo a lambança e a mulher está nos caminhos do Senhor, a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o seu marido. É Deus que age. Não é o pastor Paulo. Não é a sociedade, não é os alcoólicos anônimos. Não. É Deus que age. Deus intervém e fala assim: acabou, chega. Chega. E Deus nos dá um constrangimento tremendo que pode nos jogar na cama. E é uma ação de amor dele. Nem vou perguntar o que você está rindo. Você olhou mais, eu não vou perguntar. Não quero confusão de casal novo, não. Deixa para os mais velhos, hein? Misericórdia, hein? Davi, ao relacionar as tentativas dos seus inimigos contra ele, tentava com isso ilustrar de forma mais clara a graça de Deus. Pois quando esses homens maliciosos, fortalecidos, precipitaram sobre ele numa firme expectativa de destruí-lo, quem não diria que tudo estava contra eles? Como é que aqueles homens que se sentem tão poderosos, eles vão contra você e não conseguem? Se você já leu Reis e Crônicas, em especial Reis, você vai ver alguns confrontos interessantes. O povinho de Israel, dentro de um castelo, chega um rei com 1 milhão de soldados, e Deus acaba com isso. Uma pessoa faz 10 correrem, 10 faz 1000 correrem. Deus, no livro de Reis, ele mostra isso claramente, em especial com o povo de Judá. Aqueles exércitos, eles vinham e falavam: nós vamos destruir. Quem é o seu rei? Quem é o seu Deus? Os deuses não fizeram nada. E Deus fala pelo profeta assim: eles não vão lançar nenhuma flecha, nenhuma. Mas eles estão em volta do castelo e eles têm um poderio bélico de destruir tudo. Deus fala: não vai acontecer nada. Aí dava dor de barriga num, acontecia outro. Hoje eu vinha, passava o sarrafo, matava um monte de gente e não acontecia nada. Glória a Deus. Apocalipse 16. Apocalipse 16, versos 13 a 16. 16, 13 e 16. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse 16, versos 13 em diante. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Aí está falando da batalha do Armagedon, em que os reinos da terra vão circundar Israel para a destruir. Verso 15: eis que vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, porque para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, e o resultado nós sabemos: a intervenção direta de Deus sobre aqueles reinos da terra, seja a China, seja a Rússia, seja a Alemanha, seja quem quer que seja que se levanta com armamento bélico, com arma termobárica, com arma nuclear, e Deus fala: não. Eu lembro que quando eu tinha a idade do Pedro, eu vi uma peça na escola que chamava O Menino do Dedo Verde. E aí era um livro, não sei se alguém leu esse livro, era das antigas, né? E aí, aquele menino, onde ele colocava a mão, quem gostaria disso seria o Felipe, o Alisson, o Nicolas, as pessoas que mexem com flores. Porque onde o menino colocava a mão, nasciam as flores. Flores lindas, maravilhosas. E teve uma guerra lá, e os canhões estavam preparados, aquele menino saiu correndo, ele colocava a mão no canhão, e aí quando o canhão disparava o quê? Flores. É exatamente isso que vai acontecer no Vale do Armagedon. Aquelas pessoas, elas vão se levantar para destruir Jerusalém, e Deus fala: não. Flores. Puf. Vemos também nas suas palavras uma espécie de ironia, porque mesmo se levantando contra Davi, não sabem que a retaliação de Deus já está preparada. Eles se preparam as guerras, eles armam contendas, levantam falso testemunho, e Deus falou assim: está tudo certo. O veredito já está dado, não tem que se mudar. É como se Davi dissesse: se os meus inimigos
não alterarem o seu propósito, quem poderá lhes preservar do desígnio divino? Saul é a pessoa de quem Davi fala, e está implícito que ele tinha muitos agentes de prontidão, os quais diligentemente empregariam extremo esforço em busca da destruição de Davi. Manu. O desígnio do profeta, portanto, era manifestar a grandeza da graça divina, ao mostrar a grandeza do perigo do qual havia sido por Deus libertado. Quando você conta o testemunho, você está falando: olha o tamanho da minha luta. Meu Deus é maior. Você vence. Eu tenho vivido isso, entendeu? Eu tenho certeza que você também tem vivido isso. Às vezes você esquece de falar, mas você sabe. Aquela situação que parecia irrevogável, você pode até esquecer de agradecer, mas ela foi embora. Foi embora. Situações financeiras, de saúde, de problemas emocionais, você está passando de uma hora para outra, cadê o problema? Não tem mais. E mesmo com as nossas lutas e dificuldades, nós estamos sendo guardados pelo nosso Senhor. Quando Ele diz para eles: se vocês não se converterem, não significa necessariamente arrependimento de coração. Ele sabe que ímpio não se arrepende. Nós temos o exemplo Peraí, fugiu a campanha? Como pode o nome, né? Judas, ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Ímpio não se arrepende. Ímpio tem remorso. As pessoas, elas podem até mudar o seu comportamento devido à consequência daquilo que está aparecendo. Isso não é arrependimento. Mas Davi, mesmo assim, espera que aqueles homens, eles mudem o seu proceder, o seu jeito de agir. Pelos eventos no decorrer da vida de Davi que estava sendo perseguido nos desertos, e na sequência dos textos que a gente vê em Reis e Crônicas, Samuel, a gente vê que aquele homem, ele realmente ascendeu ao poder, como era a palavra do Senhor. Quer dizer que todos aqueles intentos, apesar de eles não serem relatados aqui, mostram que ele foi ouvido pelo Senhor. E aqueles homens que tinham o intento de destruir Davi, não fizeram, porque havia uma palavra. Há uma palavra sobre a sua vida. Não sou eu que faço, é Deus que faz. Essa palavra é uma palavra dura para que você se conforte, mas também que você se conforme. São dois como: forte e forma. Você tem que mudar o seu coração. Enquanto Deus, ele vai aliviando o seu coração das suas lutas, você tem que olhar naquilo que você está andando errado e você tem que se corrigir. Logo após o Pentecostes, aqueles homens começaram a falar em outras línguas, e eu já expliquei para você que naquele caso específico, ele não está falando em línguas de anjos, eles estão falando em línguas idiomáticas. Havia a Páscoa acontecendo naquele local, haviam cristãos, judeus de várias regiões que tinham sido expulsos por causa da perseguição. Eles retornam para adorar a Deus, e quando o Espírito Santo de Deus vem como um vento, e é depositado sobre a vida deles como línguas de fogo, aqueles homens começam a falar em outras línguas. E aquelas pessoas que estavam passando na frente do cenáculo falam assim: nós ouvimos as pessoas falarem nas nossas línguas mães. É como se eles falassem japonês, alemão, holandês, coreano, chinês. E aí eles saem daquele salão, porque imagina, você cheio do Espírito Santo, você conseguir ficar confinado. Não consegue, eles saíram daquele cenáculo. E alguns olham e falam: estão bêbados. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar. E ele fala no final do texto dizendo: e quem matou Jesus Cristo foi vocês. Aqueles que eram filhos, eles se sentiram confrontados com a palavra, e eles se converteram. E eles olharam para Pedro e falaram: o que nós temos que fazer? E ele falou: se arrependam e sejam batizados. Mas e para aqueles que não se converterem? Muitos daqueles que estavam em Jerusalém não se converteram. Apenas 3.000 se converteram, pelo menos naquele momento. E se não se converter? Duas opções: ou Deus vai fazer você pagar um dobrado aqui na terra, ou Deus vai deixar você à sorte
os seus próprios caminhos, porque você não é filho. Nenhuma das duas opções é saudável. De uma forma moral, de uma forma espiritual, busque se converter no seu coração. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos porque o teu amor é maravilhoso. Te louvamos, Pai querido, porque apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, tu tens demonstrado, Pai querido, de uma forma patente aos nossos olhos, a demonstração do teu amor sobre as nossas vidas. Sabemos, Pai querido, que temos o consolo eterno, temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, mas não queremos, Pai, nos apoiar nisso para viver uma vida pecaminosa. Que nós possamos ser, Pai querido, um espelho da tua palavra, um espelho da tua vida entre aqueles que sofrem e padecem, para aqueles, Pai querido, que são filhos, serem atraídos e possam se converter. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.